Oi, gente, sejam bem-vindos ao Master Talk. E hoje eu tô aqui acompanhada de um time de meninas fenomenais que marcaram a história do colégio. Oi, gente, eu me chamo Isabela Correia, eu sou do segundo ano do ensino médio e eu sou a atual secretária-geral da Lefler Moon. Oi, meu nome é Catarina Chaves, eu sou a atual aluna do terceiro ano do Colégio Leva e fui secretária-geral de 2025. Oi, gente, meu nome é Giovana Lacerda, sou estudante da Universidade da Pensilvânia, fazendo Saúde Pública e Sociedade. Eu fui secretária-geral da Lefler Moon em 2024. Meu nome é Liz, eu sou estudante de Psicologia na Universidade Federal da Bahia e fui secretária-geral da Lefler Moon em 2022. Eu sou Eduarda Borges, diferente de todas elas, não fui secretária-geral, mas estou aqui para moderar essa conversa de hoje. Eu faço Letras Vernáculas na Universidade Federal da Bahia e podemos começar então. Liz, então, você da mesa, que é a nossa veterana, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi a experiência e um gostinho pra gente de como foi no passado. Eu acho que a minha experiência foi especialmente divertida, porque foi a primeira simulação que a gente teve presencial aqui no UEFA. Então, depois de 10 anos de simulações online, por causa da pandemia, eu fui entregue o grande desafio de, enfim, comandar essa simulação presencial aqui. Então, a gente teve tanto a mini Leffler Moon quanto a Leffler Moon, a mini Leffler Moon sendo aberta só para estudantes aqui de dentro, mas a Leffler Moon a gente fez convite para várias escolas, então a gente teve vários estudantes de fora também. A gente teve 4 comitês na época e a AC. Então foi uma simulação de médio porte, assim, considerando que era primeiro presencial. E foi muito divertido, porque foi muito legal ver a casa sendo aberta para outras pessoas. Então, ver novas pessoas aqui podendo simular, podendo ter contato com a gente, foi muito divertido. Eu lembro que na primeira, inclusive na Mini Lefler Moon, a gente ainda usava máscara, então foi um processo bem gradual, assim, de volta à vida pós-pandemia. Enfim, foi definitivamente uma experiência muito legal. Tô percebendo. Me conta um pouquinho também de quais foram os momentos mais difíceis para você como SG em 2022? Eu acho que isso de manejar uma equipe de pessoas que eram da mesma idade que eu e eram os meus amigos durante todos os dias aqui na escola foi um desafio. E definitivamente assinar centenas de certificados ao menos livro. Dica, então, por favor, me conta a parte boa de CSG, porque assinar certificado infinitamente não me parece uma coisa muito legal. O braço às vezes dói um pouquinho, mas chegou a hora que vira até mecânico. Mas eu acho que a melhor parte do CSG é o fato de você poder atuar um pouco em todas as áreas. Então, como SG, a gente tem a missão principal de supervisionar todas as áreas e garantir coesão entre os setores. E ao mesmo tempo que eu acho muito legal, por exemplo, mexer com as planilhas e avaliar os orçamentos, eu também acho muito legal poder dar uma olhada nisso, dar um feedback geral, mas logo depois disso e ver se os convites foram devidamente enviados para as escolas. Então, acho que a parte mais legal do CSG é o dinamismo entre as atividades. Então, você tem contato ali também com todas as pessoas, você tem um contato maior com todas as pessoas de todos os setores e, para além dessa parte técnica, você pode realmente conhecer mais as pessoas. Tipo, no nosso ano, eu acredito que, né, em 2024 tenha sido o primeiro que a gente começou a ter mais fundamental também ali no secretariado. E a ideia era justamente treinar essas meninas para que no futuro elas estejam aí no secretariado, como estão atualmente, né? E era bem bacana também, porque como o ensino médio acabava sendo uma ponte também para a gente se conectar ali com um pessoal do ensino fundamental. Então, também fortalecia os nossos laços aqui na escola. A gente começou a virar amigo por fora da escola também, então era bem bacana essa ideia de fortalecer laços. É bem legal, tipo, essa parte de, como você falou, né, de tipo, ter contato com todo mundo, porque muitas vezes a gente acaba querendo conhecer ou não as pessoas da escola, né, porque, tipo, tá todo na escola, a gente ensino médio, fundamental e tudo mais. Mas, tipo, a gente acaba tendo um contato muito maior, a parte também, não só pessoal, mas também acadêmica com as pessoas, acaba conhecendo elas muito mais profundamente, é bem interessante isso. Vocês estão me deixando com gostinho de quero ser SG também, será que dá bem? E vocês, Dica, tá no terceiro ano do ensino médio. Dica não, Kat. Me perdoe. Kat tá no terceiro ano do ensino médio, tá nessa transição de... Já tá um pouquinho mais velha que Bela, ainda não tá lá na faculdade, mas você também acompanhou de perto, como SG no seu ano, acompanhou de perto os desafios e as delícias e as dores de ser um SG. Me conta a importância e qual a diferença que simulação da ONU faz pra uma pessoa, assim, em qualquer aspecto da vida. Cara, eu acho que, tipo assim, além da gente poder desenvolver muito mais essa parte da oratória e tudo mais, torna a gente um ser humano, né? Torna a gente um brasileiro, mil vezes melhor que a gente seria se a gente não simulasse. Porque, querendo ou não, a gente, no sistema brasileiro em si, a gente acaba não tendo tanto contato direto com muitas informações da parte cultural e histórica de muitos outros países que acabam sendo meio que, vamos falar, silenciados, entre muitas aspas, pela forma de ensino brasileiro. Então, acho muito legal essa parte, porque, tipo, a gente acaba
tendo contato muito maior com outros países, também a gente acaba desenvolvendo muito mais a forma como, tipo, de declarar, ai, eu quero isso, eu vou atrás disso, eu vou correr atrás disso, eu, tipo, vou dar minha vida pra conseguir lá a aceitação de não sei quantos países pra se mandar lá a carta pra mesa poder te falar, tipo, beleza, passou, ok, vamos pra próxima. Então, acho que é muito importante pra toda pessoa, independente da nacionalidade, independente da idade, ter em algum momento da vida algum contato com uma simulação da ONU. Então, acho bem legal isso. E Bela, nessa caloria da mesa, me conta quais são as suas expectativas, os seus desejos. A Minimum tá pertinho, né? Me conta como é que tem sido. Fala um pouquinho, dá um spoilerzinho pra gente. Caramba, eu acho que, assim, a organização toda da Minimum já tá sendo feita e tá sendo, tipo assim, uma coisa muito incrível participar ativamente disso. Porque, assim, quando você não tá no secretariado, você só vê as coisas chegando. Então, por exemplo, eu fiquei com tal país. Não sei quemzinho ficou com outro país. Só que, tipo assim, quando você tá no backstage, você percebe as coisas que realmente estão sendo feitas. Então, por que você ficou com tal país? Será que tal país realmente se encaixa com essa pessoa? Por que a gente não coloca ela em outro, entende? E isso, tipo, é uma coisa muito boa. E uma expectativa que eu tô muito alta, tô com expectativas muito altas para a Life Lane é de uma maior quantidade de pessoas de outras escolas, de outras sedes, vindo para aqui, pro Leffler, para simular, porque agora a gente tá com outro prédio, então vai ser uma coisa ainda maior. Essa é uma das minhas maiores expectativas. Perfeito. Não sei se vocês sabem, mas é bizarro. Além de todas terem sido SG, não serem SG em algum momento, secretárias gerais em algum momento, a gente tá com uma mesa de meninas premiadas em muitas simulações. Então, eu queria pedir pra Liz começar contando uma experiência, pode ser engraçada, pode ser que te marcou de simulação, assim, nessa trajetória de muitos anos simulando, tá? Honestamente, eu gosto muito mais de estar por dentro das simulações da organização do que como delegada. Então, assim, eu passei coisa de 1 ano simulando, comecei aqui no EFA, e aí depois eu fiquei em 10 organizações, e é um papel que eu gosto mais, mas eu acho que especialmente, assim, que me vem na mente foi a simulação na qual eu me aposentei. Eu fui pelo colégio para uma outra simulação, e eu tava, honestamente, eu não lembro qual era o país agora, eu acho que era a República Tcheca, talvez, num comitê da OTAN, que era basicamente sobre segurança nos Balcãs e algumas outras questões do tipo. Era um comitê em inglês. E eu tava no final do meu segundo ano, então eu decidi que eu ia parar pra focar pro vestibular no terceiro. Apesar de que dá vontade de voltar. Mas eu tava preparada pra ser República Tcheca, não tão relevante assim, até o momento que, no dia da simulação, a mesa do comitê me mandou mensagem falando: Liz, os Estados Unidos foi embora. Que tal você? Eu falei, meu Deus, onde que eu tô entrando? E eu sempre joguei muito todo o legado dos Estados Unidos, porque todos eram chatos iguais. Todas as experiências de legado dos Estados Unidos era insuportável. E eu fui chata igual. Então eu paguei a minha língua. Mas assim, deu certo. No final eu premiei. E assim, foi uma forma muito legal de terminar a minha carreira nas simulações como delegada com chave de ouro. Muito divertido guardar esse momento, assim, na memória. Você, Bela, voltou, não tão recentemente assim, mas de uma viagem para um lugar, uma simulação muito famosa, muito querida, onde eu recebi várias fotos dela muito linda, gente, super formal lá nos debates. Me conta um pouquinho também de como foi a experiência. Alguma coisa te marcou lá nos debates? Olha, a simulação em questão foi a Bramon. A Bramon, ela acontece lá em Costa de Sauípe e vem pessoas do Brasil inteiro. Assim, eu particularmente, eu não estava imaginando que fosse uma coisa tão grande. Tipo, Giovana, ela começava a botar medo na gente. Minha, das meninas que fomos pra Bramon. Aí ela falava assim, não, é muito sério, vocês precisam se concentrar na hora, vocês precisam fazer o research binder, vocês precisam fazer essa pesquisa. Gente, até hoje eu não sei o que é research binder. Mas eu agradeço. Mas assim, eu gostei muito da Bramum. E assim, a experiência que mais me marcou lá da Bramum é que assim, lá você fala com um microfone e tem um pódiozinho. É pódio que se fala em português? É púlpito, eu acho, não? É um púlpito. Um púlpitozinho com um microfone. E assim, gente, eu não tava imaginando que era uma coisa dessa. É, tipo, muito grande lá, a sala de conferência. E você fala lá com o púlpito e o microfone. Obviamente, você começa a gaguejar, né? Não sabe o que falar. E depois você vai se enturmando e coisa e tal. Pra mim, a experiência que mais me marcou foi ter percebido que eu era a única que estava sem dupla no comitê. Porque o comitê inteiro era de dupla. Eu nunca fiz um comitê de dupla.
Mas todo mundo lá já estava sabendo o que fazia, eram duplas. Eu ainda não tinha percebido que era duplas até a terceira sessão. A gente não comenta sobre isso. E aí, eu, mesmo, tipo, não tendo nenhuma dupla, mesmo não tendo um research binder totalmente completo, desculpa. Um research binder totalmente completo, eu só tinha lá o meu position paper e algumas coisas que eu sabia que eu queria falar e algumas estratégias de fala que eu tinha. Meu sonho, gente. Meu sonho. Mas mesmo assim, eu conseguia atrair a atenção da mesa, sendo um país extremamente irrelevante no tema, que eu era o Irã, num tema sobre a Venezuela. E aí a crise também não ajudou, mas de qualquer forma eu consegui me envolver ali na crise, não necessariamente sendo um país que causou a crise ou um país que causou um problema, mas consegui me infiltrar ali, fazer alguns documentos, assinar algumas coisas, alguma coisa que fosse bom pro meu país. Eu consegui remanejar e botar algumas coisas bem legais para o Irã. E você, Kate, me conta, você teve algum participando, delegando, mesando, algum comitê que marcou assim, sua trajetória? Ó, na verdade, eu só simulei, tipo, 2 vezes na minha vida. Então, eu comecei a conhecer esse mundo da simulação por conta aqui do Lefa, né? Que tem a Mila falando e a Lefa não. Então, em 2023, foi meu primeiro ano aqui da escola, foi o ano que eu tive contato com a simulação. Então, eu participei da mini Lefanon. Eu não lembro nada exatamente como foi o tema, que país eu fui e tudo mais. Então, pra mim, foi tipo assim, um pé no escuro, sabe? Porque eu realmente não conhecia, eu não fazia ideia de como era, mas acho que, tipo assim, uma parte muito legal que me marcou foi a parte das pessoas serem, tipo, muito acolhedoras, sabe? Muitos alunos e alunos externos foram muito acolhedores comigo, então acho que isso é muito legal. Tipo, sabe, abre portas pra mim em parte de debates, mas muito interessantes, então... Vai ser E você, Gica, que já esteve na Gamu, me conte algum comitê, alguma experiência, algum debate não moderado, alguma mesa louca da vida que marcou sua experiência como pessoa e como delegada, assim. Eu acho que a experiência que a Gamu me trouxe começou, e a adrenalina disso começou antes mesmo da Gamu, porque as aulas, elas iam, assim, de 10 horas da noite até 3 horas da manhã, ou 4, e aí, tipo, 9 horas da manhã tinha outra aula. Então, a adrenalina de janeiro ali das férias, preparando pra Gamu, já movimentou bastante e deixou a gente bastante, assim, no ritmo bem acelerado que é a conferência. Mas eu acho que o que mais me marcou dessa Gamu de 2023 foi o meu tema e o branding que eu construí a partir disso. O tema era sobre barbatanas de tubarão, então muitas pessoas às vezes cortam as barbatanas de tubarão para vendê-las, obviamente de maneira ilegal, na maior parte dos países. E para chamar a atenção do comitê, eu levei um tubarão, um tubarão de pelúcia enorme, que é tipo 2 vezes essa mesa, que na época era mais ou menos 2/3 do meu tamanho. Então, eu acho que, eu não sei o que é mais divertido disso, se o fato de eu ter saído levando esse tubarão pelo aeroporto, porque ele não cabia na mala, ou se é o fato de eu ter entrado com um comitê assim, com o tubarão. Mas eu lembro que eu cheguei a enfiar o tubarão na minha roupa durante o aeroporto, eu não queria mais carregar, mas enfim. O fato é que eu usei esse tubarão em vários discursos, eu fiz uns outros discursos. Assim, aquela Gamon, ela me deu a amostra do lado criativo da simulação da ONU. Ela me mostrou tanto que você aprende, por exemplo, sobre a história da China e como que os tubarões tinham uma importância econômica muito grande, ao mesmo tempo que eu poderia ali fazer discursos começando atrás do púlpito para fazer uma analogia e uma referência à segurança que os humanos tinham que os tubarões não têm. Então, eu acho que a Gamun foi muito marcante para mim porque ela me deu essa abertura de como que a simulação da ONU ela faz você pesquisar muito, você estuda muito, tem a parte muito densa de você às vezes ficar muitas horas seguidas em aulas também e virando noite e tudo, mas ao mesmo tempo você tem ali o lado lúdico de rir um pouco até de si mesmo antes de ir fazer um discurso. Então, e além disso, essa simulação foi muito marcante pra mim, porque gerou uma identidade. E até hoje tem gente que me chama de Baby Shark. Até hoje tem gente que diz que orgulho da minha Baby Shark. Aí eu digo. E na época tava tendo aquela música do tubarão também, então foi. Então, eu fiz muitas amizades também a partir disso. Então, aquela Gamu foi realmente inesquecível. E literalmente se perpetua até hoje com o apelido de Baby Shark. Tem mais 2 coisas pra contar sobre o seu Gamu. Eu também achei que faltou uma parte muito importante. Aqui na mesa a gente tem uma menina premiada quantas vezes, Gi?
foi premiado em 2023 foi com Best Delegates e 2024 com menção rosa. Gente, esse povo fala que ganhou Best Delegate da Gabum igual falam que almocei frango hoje, entendeu? Tem umas coisas que, assim, que são muito diferentes. Eu não fui SG no ano que eu participei do secretariado, mas eu sou ratinho de simulação igual a todas essas meninas aqui. E eu também quero compartilhar uma experiência que marcou a minha trajetória. Que foi a minha segunda simulação, que a minha primeira simulação foi acompanhada dessa querida. E a gente embarcou numa aventura de simular num comitê de crise durante a madrugada. E foi a primeira experiência que a gente tinha com simulação do ano na vida. E a gente não parou desde então foi incrível, né? E a minha segunda simulação foi no Comitê de Jogos Vorazes, que é um universo que eu gosto muito, que eu sou muito fã. E eu lembro que eu tava muito tímida, eu tava muito envergonhada. Mas eu fui me soltando. Você vai se soltando, você vai querendo sair da caixinha, porque os discursos eles incentivam os delegados a fazerem exatamente isso, a pensarem um pouco, a saírem um pouco da zona de conforto. E eu lembro exatamente como se fosse ontem, da minha mesa, falando. Eu sei que a gente já passou dos momentos de premiação, mas eu queria falar de uma delegada que eu observei o crescimento dela durante o comitê, e ela saiu muito bem, foi a delegada do Distrito 8, que era eu, Eduarda Borges. E eu fiquei muito emocionada, isso me deixou muito feliz. E eu já fui membro de outros 2 comitês de Jogos Vorazes. E eu gosto de perpetuar Jogos Vorazes. Eu gosto de perpetuar essa experiência boa que eu tive, de sempre pontuar, porque às vezes o delegado ele tá tão quietinho, ele tá tão tímido, e toda a interação que ele tem, e você incentiva, ele vai crescendo, ele vai falando cada vez mais no final. Ele é um dos delegados que mais se fez presente, que mais importou no comitê. E é muito importante a gente, como mesa, a gente, como organizadora de evento, a gente valorizar esse esforço, porque é um esforço. Não é todo mundo que tem o dom da comunicação e da fala. E a oportunidade de entrar nesse exatamente. mundo, né? É, exatamente isso. Duda, eu posso comentar uma coisa? Isso que Duda contou, isso que Gi contou, me trouxe várias memórias, assim. Eu vou parecer um pouco nostálgica agora, mas eu conheci Gi quando ela tinha 13 anos. E ela era realmente quase o tamanho de um tubarão de pelúcia. E foi nesse âmbito das simulações, e Duda eu conheço desde sempre, mas a gente foi secretária juntas. Ela era secretária administrativa, né? Acadêmica, e é um baita trabalho. E eu acho que uma coisa muito interessante das simulações, e especialmente de ser secretária-geral, aqui na escola, é que a escola te permite ser um pouco da expansão da educação que eles trabalham tanto para dar, sabe? Então, é você olhar, assim, para as pessoas no começo do ano, acompanhar eles nos mocks, pensar e ouvir as reclamações de por que eu sou micronésia. E no final do ano, aquela pessoa saindo da Life Moon, saindo de uma outra simulação, premiada ou não, mas com muitas experiências e falando, tipo, poxa, realmente valeu a pena. Eu acho que simular é sobre isso, tanto quanto delegada, quanto como secretária, é você passar por momentos muito difíceis, é você correr, é você não almoçar. Não façam isso, mas às vezes acontece. É você passar a sua roupa no meio de uma sala, porque não tem outro lugar pra passar roupa, e você se trancar numa sala com 100 certificados e começar a chorar. E no final, quando você tá entregando os certificados e você tá fazendo o seu discurso de encerrar a simulação, é você falar, tipo, poxa, eu faria tudo de novo. Talvez com uma noite de sono a mais, mas eu faria tudo de novo. Então, é realmente algo muito gratificante que eu senti em muitos poucos outros lugares da minha vida. Não sei se vocês compartilham da mesma experiência. Liz, sobre isso de cerimônia de encerramento. Então, em 2024, né? A nossa professora Rose, aqui do colégio, ela foi convidada, né, para fazer um dos discursos da cerimônia de encerramento. E o discurso dela foi sobre finais. Um discurso muito bonito, né? Como sempre. Mas vem a carga da simulação. Você tá ali na frente do colégio inteiro e de gente de outros colégios, de outras cidades também, algumas vezes, né? Mas vem, eu não sei explicar o que mas é um pouco de cansaço, um pouco de emoção, um pouco de alegria, de felicidade, de tristeza também, porque acabou. E aí você começa a chorar. E assim, o meu discurso, eu acho que ele atrasou uns 3 minutos na cerimônia de encerramento do meu ano, porque eu não conseguia controlar meu choro. Então tinha gente puxou o celular e começaram a filmar meu choro, e eu acho que meu discurso ninguém pegou, meu. Mas acontece. Gente, acho que você é assim. A gente fala que não, mas no final a gente Eu queria propor um momento de criatividade entre vocês e perguntar. Vou começar com Bela. Bela, me conta qual seria seu comitê dos sonhos. Pode ser fictício, pode ser um comitê que existe, pode ser um comitê e um tema. E quem você queria ser? Mesa? Se tem uma representação que você pensa que seria a sua preferida?
Tem alguma coisa que vem na sua mente, assim, que você nunca viu em nenhum lugar antes? Ou se quiser copiar alguma que você já viu também, muito engraçada. Olha, eu vi. Essa foi minha primeira simulação. E assim, eu gostei muito porque me impactou bastante. Porque eu não sabia fazer do PO, eu não sabia fazer nada, eles só me jogaram lá. Foi um Nodok de pirataria na Somália. E, meu Deus, eu vou começar a chorar. E, qual é o nome? Eu acho que eu gostei muito desse tema. Eu acho que eu queria um país que fosse um pouquinho menos relevante. Eu era China. China, nesse quesito, também não tinha tanta importância, mas eu queria um país, tipo, menos relevante pra ver se eu conseguia, de fato, conseguir o mesmo destaque que eu consegui, entendeu? Porque China, você tá no CP5, você consegue alguma coisa a mais, enfim. Eu acho que eu não iria querer Liz como minha mesa. Liz já foi. Liz já foi minha mesa e eu não sabia quem era ela. E aí ela falou: tinha você estudando no colégio Lé. Eu falei assim: você tá me seguindo? Eu não acredito. Eu falei: você tá me seguindo? Ela não, é porque você comentando com outras pessoas. Enfim. Eu lembrei. Verdade. Mas eu acho que. Eu iria querer ser algum país, tipo, bem menos importante. Nesse mesmo comitê. Nesse mesmo comitê. Entendi. E você, Kai, que você tem algum Cara, comitê? tipo, eu tava pensando em um, né? Mas, tipo assim, eu desisti. Aí, tipo, eu vi sua caneca, eu lembrei, De Volta ao Futuro, com certeza. Seria muito legal. Tipo, cada um seria meio que uma época do histórica e tudo mais que fosse importante. Aí, tipo, não sei exatamente quais temas a gente iria debater, mas acho que seria muito divertido. Seria bem criativo. Aqui para ela Aí seria bem legal. eu achei, eu vou. Se eu roubar, eu vou te dar IB. Então, pronto. Tipo, de mesa. Chica, me conta, e você? Eu acho que eu já cheguei a comentar dessa ideia. Eu falei de brincadeira um dia com você, Dudinha. E aí, o comitê que eu iria propor seria uma convenção de físicos. Meu Deus. Giovana, Juntando os dois piores mundos. Tinha que ser simuleiros e pós de física. Assim, uma coisa bem atemporal, porque a gente poderia juntar físicos bem mais próximos de nós, como o Rutherford, e outros como o Dalton. Então, misturando aí, claro, com a química. Mas o tema seria físico, eu não sei exatamente qual seria o tema. Eu acho que talvez uma coisa assim, se a luz é onda ou partícula, porque aí todos teriam a criatividade livre. Uma resposta não... Uma pergunta sem resposta, isso daria a criatividade para todo mundo, seja mais químico, seja mais atuante na área da química ou da física, dar a sua devida contribuição. E, claro, as delegações seriam os nomes das salas do Leffler. que legal. E aí, obviamente, o comitê teria que ser no auditório para não favorecer ninguém, né? Pra não favorecer uma delegação. Eu não vou mentir que eu amaria muito ver um comitê com representações de Albert Einstein ao professor Dr. pensou, Humberto Marie Prats. Sabe, Marie Curie e o professor Dr. Humberto Prats no mesmo comitê as representações. Eu acho que seria, assim, imperdível. Seria babilônico. E você, Elis, me conta. Depois dessa, eu fui essa criativa. Exato. E eu também não vou ser original, na verdade, mas eu vou puxar a sardinha pro meu curso. Eu gosto muito do tema de refugiados, então eu gostaria especialmente... Eu já vi esse comitê, mas eu nunca participei de um, nem como mesa, nem como delegada. Mas um comitê de, basicamente, questão de saúde mental em refugiados. Talvez exemplificar, tipo, como refugiados climáticos, por exemplo. E eu acho que se eu fosse delegada, eu gostaria de ser o Kiribati. Provavelmente sim. Achei diferente. Que melhor do que uma ilha que tá afundando pra esse tema. Aí, Gente, eu acho que eu me senti meio, tipo, muito não criativa. Aí agora eu tava pensando, tipo assim, a fuga da Constituição. Então a Constituição some, e aí os delegados seriam todos deputados. E aí os deputados Seria vão ter muito que bom. refazer toda a Constituição do zero. E aí, tipo assim, cada um, obviamente, já tenta puxar sardinha pro partido, pra interesses pessoais. Entendeu? anotando 2.0. Outra ideia muito Nossa, boa. Agora, uma vez eu fiz um mock. Eu fiz um mock que eu tenho orgulho dele até hoje, inclusive do slide que a gente fez, que era assim, a Rainha Elizabeth, ela morreu. No caso, ela não tinha morrido na época ainda. E a gente precisava de um novo rei, uma nova, né, pra Inglaterra. E aí a gente tinha como opção Galinho Chicken Little, a gente tinha o Galo de Tá Dando Onda. Não, era de Moana? O de Tá Dando Onda também. E o de Moana, enfim, por aí foi. Foi bem Quantos divertido. galinhos? Eu achei muito divertido. Achei engraçado. E pra quem tá um pouquinho assim de fora dos termos que estamos usando, é um sinal pra vocês se juntarem a nós nesse mundo de simulação. A gente, nas simulações, sempre quando a gente tem um tempinho antes, assim, a gente acaba o comitê antes, quando ele é
bem sucedido, quando ele não falha, o que acontece com frequência, a gente costuma fazer uma votação informal. Que, assim, com todo respeito a todas as burocracias, mas é a parte mais engraçada de todos os tempos. Porque, assim, é um formulário onde os legados eles vão escolher um representante para termos, tipo, deletem a Polex, que é aquele delegado que não respeita a política externa do país. Então, ele faz coisas que não tem nada a ver com o que o país dele defende. A gente tem. Tem muitos. Eu queria que vocês me falassem qual é o termo desses que vocês acham mais legal e qual é que vocês usavam mais pra vocês. Então, pra mim, eu não lembro. Eu acho que eu fui delegada poucas vezes. Mas eu lembro que eu ganhei um de mesa mais fashion. Isso eu nunca vou esquecer. Eu tava de batom vermelho na simulação. Foi na de Jogos Vorazes 2024. E eu ganhei como mesa mais fashion. Isso pra mim mudou minha vida. Porque me senti muito querida. Vocês, o que é que vocês acham? Eu gosto muito de Deleostra. Eu falo, Deleostra é aquele que solta as pérolas, as coisas mais aleatórias. Eu já recebi. Teve uma vez que na mesma simulação eu ganhei Deleostra, deletei minha Polex e Dele Chato. Foi quando Muito querida ela. eu tava com Liz. Dela chata de lei. Todo Dela mundo tem chata. que ganhar. Pois é, eu também acho. Vocês, meninas, o que é que vocês acham? Como eu participei de duas, né? Então, tipo assim, eu sou meio, vamos falar, precária nessa área, né? Então eu realmente não vou ter como palpitar nessa pergunta. Vai ter que participar de mais. Depois do terceiro ano, ó. Já que Bela já falou Deleostra, eu acho que eu vou falar dela Pokémon. E como eu não sou a maior fã de Pokémon, eu demorei pra entender que é um delegado que evoluiu ao longo das sessões. Mas faz muito sentido, né? Você falou. Faz muito sentido. Mas a minha meta era sempre ganhar Dela Fashion, simulação que eu ia. Não aconteceu todas as vezes, mas tentamos. E vocês, Dica? Nossa, eu acho que o nomezinho favorito era o... Quem seria o ditador? Dela ditador. Dela ditador, não. Eu já ganhei de Dela. Nossa, eu acho que o único que eu nunca ganhei foi essa questão de Dela Fashion, porque assim, eu nunca me vestia muito bem pra simulação. Assim, eu tentava, mas assim, era tipo, eu passava maquiagem no carro enquanto eu tava com o computador aberto. Então aquela coisa, né? Às vezes a básica ia debaixo do banco, aí ficava metade da cara com maquiagem, metade assim. Não era bem assim, mas enfim, às vezes faltava uma parte da maquiagem, então enfim. Mas eu já ganhei Dela chata, obviamente. O Dela ditador, gente, eu não sei como. Eu tô pausando assim porque é muito dramático. Eu não sei como, mas eu já consegui fazer um discurso de 11 minutos seguidos numa simulação. Como isso aconteceu? E a mesa não fez. Não! Acho que ela devia estar pedindo tempo. Isso. Não, gente, era o comitê, eu não lembro exatamente o tema, mas foi tipo em 2021. Eu era Rússia, acho que eu tinha 13 anos. Meu Deus. Tipo por aí. Eu era Rússia, o comitê tinha alguma coisa a ver com o Talibã e o Afeganistão. E aí, na hora, era a crise. E a crise era o Talibã aparecendo lá. E aí, o intervalo ia ser, tipo, em 5 minutos. Aí me deram a fala, e eu era a última da fila a falar. E eu comecei a falar, só que o discurso, cada um podia fazer até 2 minutos de discurso, pra minha sorte. E aí, no minuto, quando batesse 1 minuto e meio, eu tava falando e eu me levantei no meio do discurso. Eu fiquei em pé online, assim, eu comecei a falar. Aí eu comecei a falar sobre Online, como meu Deus. Aí eu Ela na sala dela falando com o computador. A mãe entra, o que é isso? E eu comecei a falar. Eu acho até que minha mãe uma hora abriu a porta, só que eu só fiz uma cara assim. Voltei a ela, fechou a porta. E eu falava, só sei que uma hora eu fui falando: o que é o Talibã? Você não vai se expandir pra cá, você quer se expandir pra cá. E aí eu tava, tipo assim, tentando montar um mapa com a minha mãe, eu tava apontando pros países como se tivesse um mapa na minha frente, porque às vezes quando você fala por muito tempo, a coisa que você tá falando vira tão realista que eu conseguia enxergar um mapa na minha frente. Aí, em dado momento, eu comecei a falar sobre o núcleo da Terra e sobre como o Talibã não tinha nada a ver com os metais que estavam criados no núcleo da Terra, então por isso ele não tinha como dominar o mundo todo. Enfim, eu viajei muito, mas eu fiz 11 minutos de discurso. Eu lembro, começou 3h55, terminou, era 4h06. Aí, na hora, a mesa fez assim. Eu pensei, As palminhas diplomáticas foram dispensadas. não existia mais diplomacia. Depois do tanto que eu falei, não existia mais diplomacia. Aí o Talibã no final, baixou a cabeça e falou assim... Direitinho, Talibã. O Talibã... Eu tava falando tudo pro Talibã. Aí o Talibã no final baixou a cabeça e falou assim:
sim, senhora Rússia, a gente não vai invadir o que você não... Explicado, porque tem premiações de Aí, liberação. aí o... Guerra Giovanna. Guerra. Aí o Talibã literalmente, ele fez assim e falou pra mim, a gente não vai invadir o território que a senhora não quer. Eu falei, muito obrigada, senhor Talibã. Resolvido. Com problema mundial. Então, eu não nem mais qual era a pergunta. Títulos. Mas... 11 minutos de discurso. Fazendo parte 2. Mas aí, eu achei essa experiência muito marcante, porque eu nunca tinha conseguido falar por 11 minutos na simulação. Na verdade, são poucas pessoas que têm esse tempo, porque esse tempo não existe. Mas enfim, aí nesse dia eu recebi vários nomes. Eu recebi que eu ia causar a Terceira Guerra Mundial, que eu era dela ditadora. Fizeram um chip meu também com o Talibã, que eu... Meu Deus do céu. Foi muito caótico, mas foi muito legal também. Gente, esse papo de crises, ele me trouxe tantas memórias, assim, eu tô me sentindo a tia nostálgica também. Porque, assim, gente, o ponto mais alto de criatividade das simulações são as crises. Eu perco a quantidade de vezes que eu já fui Urso Polar, Lady Gaga, jornalista chilena. Eu já fui detetive, tradutora simultânea. Gente, eu já assumi tantas personas diferentes. E assim, eu acho que é a parte que você consegue. É o alívio cômico da simulação, porque às vezes você tá tão tenso, Aí do nada vem. parecendo aquele ratinho liberar digitando assim. Aí você vê uma crise e você não consegue não se desmanchar em risadas. E vocês têm alguma crise favorita, assim, da vida de vocês? Tem, tipo, ano passado, né, quando teve toda essa questão de CSG e tudo mais, a gente teve uma que eu achei muito boa, que tava tendo um comitê sobre a guerra de Israel e da Palestina. E aí aconteceu o que? A gente simplesmente decidiu que a gente ia sequestrar o delegado de Israel. E aí, tipo, tava todo mundo no coffee break, e foi, tipo, acho que segundo dia, então todo mundo já tava debatendo lá e tudo mais. Não nos 11 minutos, mas tava debatendo. E aí, tava todo mundo no coffee break, acabando e tudo mais, a gente só chega batendo na porta, a sirene tocando, sequestrando, botando o saco, óbvio, com respeito, na cabeça do delegado. A gente levou o delegado. E aí mandou uma foto no caso, pros delegados, né? Ele todo pintado, de sangue, tudo mais. Eu achei muito legal, muito legal. E querendo ou não, como você falou, descontrai muito aquela tensão, meu Deus do céu, a gente precisa fazer as coisas, a gente precisa correr atrás e tudo mais. Porque é um trabalho muito bom, muito... Mas é arte. Exato. É bom, Requer da gente, humilhante principalmente às vezes. SG, muita energia, muita cabeça, muita liderança. Então, tipo assim, essa parte é muito divertida, muito legal. Você, eles têm uma crise favorita? Eu acho que, antes de tudo, eles não façam isso em casa. Isso só acontece em simulações. Mas eu acho que o meu comitê favorito em relação à crise foi um da Revolução Americana. Eu não vou lembrar de uma crise em específico, mas todas foram fenomenais. A gente se esforçou muito, assim, pra fazer carta, pra trazer o Rei George, pra fazer absolutamente tudo. Foi muito divertido. Foi realmente uma parte boa. É isso, eu citei todas as personas que eu já fui, e a mais recente, que eu participei ativamente, eu fui a Lady Gaga. Eu começava a cantar Bad Romance no meio da minha performance. Eu já fui também na casa de Lises, porque foi uma simulação online. Então, num calor de Salvador de 30 graus, eu estava com vários casacos de neve, fingindo que eu era uma jornalista chilena. Entendeu? Lá no pico do gelo, nos Alpes, um frio. E eu... Cordilheiras. Cordilheira, exatamente. E eu acho que como a gente já falou aqui, a parte mais engraçada é o alívio cômico, é a parte descontraída. Você pode realmente fugir da realidade. Exatamente. Assim. Pode falar. Um adendo também, a outra pergunta eu acabei falando sobre a minha crise favorita também, que foi aqui eu pude ser mais criativa nos discursos, mas teve essa outra também que me mostrou assim, o quanto que as crises, os delegados levam assim, na descontração mesmo, que o comitê obviamente é muito formal, mas os delegados eles se permitem também se divertirem. Então eu lembro que eu era secretária-geral da simulação de 2022, e aí eu era a Greta Thunberg, eu não lembro qual era o tema, mas aí alguém me perguntou assim, você chegou aqui como? Aí eu falei, de bicicleta. Aí o outro cara, por que chegou de bicicleta? Eu falei, porque eu não vou mitigar os poluentes. Aí o outro delegado mandou assim, sim, e o avião que você veio? Na hora eu falei, tipo assim, não tinha turbina nem hélice. Aí começaram a me chamar de Greta Thunberg nadadora, porque falaram que o avião que eu não vi não existia. Inventaram isso. E aí, uma parte começou a falar que eu era a nadadora, e outra parte começou a falar que eu era muito criativa por estar num avião sem turbina e sem...
De fato, cabelo loiro da Greta e de Gillian, eles são bem semelhantes. Eu quero, por favor, que você se sinta agora à vontade para fazer uma pergunta para essa mesa de veteranas, de uma dica de o que você quiser falar, tiver aí no seu coração em relação ao que tá por vir esse ano. Ai, meu Deus, agora eu fiquei em negócio. Deixa eu ver. Momento de ouro aqui, tá? Mo- As pessoas é. pagam pra É verdade. receber esse aconselhamento. Eu queria saber se tem alguma parte do secretariado que vocês acham que que não é tão valorizada e que deveria ser valorizada. De fato, vocês compartilham a visão de vocês. Tá, eu acho que, tipo, o financeiro, talvez, óbvio, dependendo de simulação para simulação, e também o acadêmico, porque a gente acaba deixando muito de lado. A gente acha que, por exemplo, quando eu era delegada, ainda não estava como SG, nem como na área do acadêmico em 2024, na minha cabeça era o quê? A escola que resolvia, nem era o secretariado que resolvia a parte da parte financeira e tudo mais. Isso, tipo, tem que tomar muito cuidado, principalmente com as pessoas que vão estar, pra poder vigiar, porque a gente tem que ser, óbvio, como SG, muito responsável e cuidando que cada um vai estar trabalhando. E, tipo, cobrar bastante todo mundo em si, mas principalmente a parte financeira, porque se não tiver coffee break, aí vai ser um negócio bem complicado. Então, acho que, tipo, vigiar principalmente essa parte do financeiro vai ser uma coisa bem importante pra você. Eu acho que o que me faz pensar sobre isso é que, assim, é muito divertido ser secretária-geral. É muito legal ter esse papel, assim, de tanta confiança. Esse papel realmente de destaque é especial pra gente. Mas a verdade é que a gente é só uma das muitas engrenagens que fazem isso acontecer. Então, a gente pode ser até a engrenagem do meio que faz as outras girar, mas se uma delas não tá funcionando, nada vai. Inclusive, a gente não vai. Então, se não fosse por cada um dos meus colegas que estavam lá incansavelmente coletando os pagamentos, entrando em contato com outros colégios, escrevendo guia sem parar, ou enfim, resolvendo as coisas com a direção da escola, eu não teria feito nada, porque sozinha eu não teria feito simulação nenhuma. Então, assim, eu acho que é realmente a gente perceber que a gente faz parte de uma equipe, então que tá todo mundo lá para ter uma experiência tão boa quanto a nossa. E que a gente tem esse papel também de tornar, assim, com o papel de tanto, tipo, um papel tão precioso que a gente recebeu. A gente tem esse papel também de tornar um momento precioso para as outras pessoas que estão trabalhando junto com a gente. Isso. E vocês? Eu acho que essa parte da coesão entre as pessoas, assim, e de entender a importância de uma pessoa estar a par do setor, mesmo que não, de outro setor, mesmo que não seja o dela mesma, não porque ela vai interferir ou porque ela vai fazer o trabalho do outro, mas por uma questão de estar todo mundo na mesma página. E meu ponto principal ao falar isso é que, assim, muitas vezes, setores como o administrativo têm maior número de coisas para fazer. Então, por exemplo, você tem que ligar para ver se os lanches chegaram, você tem que ligar para ver se as salas já estão arrumadas, você tem que ligar, você tem que, tipo, passar em outro lugar para ver se tais pessoas já entregaram a inscrição, se você já coletou tais pagamentos, etc. Mas talvez no setor como acadêmico, você tenha, assim, uma tarefa frontal que seja, tipo, corrija o guia do CDH. E eu acho que a principal função de você ter uma coesão do secretariado é você fazer as próprias pessoas do secretariado entenderem que quantidade de tarefas não é sinônimo da quantidade de tempo que você leva para fazê-las. Então, muitas vezes você pode ter 10 tarefas aqui para o administrativo, mas, tipo, um guia para uma pessoa do acadêmico corrigir, as duas talvez tenham o mesmo tempo de trabalho. Então, geralmente, falaram, eu não lembro qual das meninas falou aqui anteriormente, mas muitas vezes o tempo, quando você pensa no tempo que leva para fazer uma simulação, a gente não pensa no que está por trás. E, principalmente, o próprio secretariado poder entender que quantidade não é sinônimo de quantidade de coisas, que a quantidade de coisas para fazer não é sinônimo do trabalho que eles vão ter, é o mais importante, para que o secretariado flua e para que ninguém fique se cobrando também de maneira excessiva e trabalhe realmente como um time. Sim. E eu acho que também essa parte, tipo assim, cada um saber o seu papel, como o Gi falando, também podendo ajudar e tudo mais, mas cada um ter a responsabilidade de atuar ali com o papel que foi dado para ele. Como, por exemplo, o acadêmico foi dado lá para escrever tal guia para tal dia. Se ele não fizer, querendo ou não, vai acabar na nossa mão, né? Porque a gente tá ali trabalhando com o povo e tudo mais. Então, tipo, eu acho que é muito importante também cada um também ter autonomia para fazer as coisas que lhe foi dado no momento certo
E é isso. Acho que usa bem. E se você chegou até aqui, obrigada por ter acompanhado a gente. Obrigada, meninas, por terem aceitado esse convite. Esse papo, gente, foi super divertido, foi super agregador, me trouxe muitas memórias boas. Eu estou com gostinho de quero mais, assim, do passado, tô nostálgica e quero continuar nesse motivo para sempre, relações. E Bela tem um recado pra dar pra você. Se vocês gostaram e querem saber mais, sigam @LeFleurMoon. E já está vindo a mini LeFleurMoon e mais tarde vem a LeFleurMoon. Então fiquem atentos, não percam e